Salve, salve, pessoal. É sempre assim, tava esperando aqui, já fazia uns 15 minutos, daí na hora, 10 segundos antes de entrar ao vivo, o cara bate no botão que tá escrito leave, sair, e sai, o telefone trava, e tu fica um minuto tentando conectar, né, cara? Isso aí é a legítima lei de Murphy, né, cara? Se eu tivesse ligado o celular só na hora, não teria acontecido. É isso aí. Boa tarde, pessoal. Dia ensolarado aqui em Porto Alegre. Solzinho bacana, né? O frio tá chegando, o solzinho aquecendo, o inverno gaúcho. Estamos aqui com a Alessandra, que está falando lá do Casarão, na Marquise 51, o Bruno Melo e a Ana Morena, que está em Natal, né? E deve estar calor aí. A redundância é dizer que Natal está quente, com certeza deve estar bem massa, um clima com sol bacana, né, Ana? Rapaz, nessa época de maio até julho chove muito, né? Agosto começa a fazer sol com vento, mas tá um sol danado, tá um dia bonito, tanto é que eu tirei para cuidar do jardim, pintar o pergolado, né? E tô naquela. É isso aí, muito obrigado por ter disponibilizado também o tempo aí para a gente bater esse papo, né? A gente está aqui falando do RS Music Lab, o projeto que começou, né? Que tem 3 partes, e a primeira parte dele são os módulos com as aulas, né? Com as temáticas e tal. E essa semana a gente teve a temática de produção de eventos, né? E foi de segunda a quinta, e no final de cada módulo a gente faz um apanhado aqui do que foi o acontecimento, né? O RS Music Lab é um projeto de capacitação, de aprimoramento, é um projeto de educação, de fruição dos bens culturais, de ativos culturais, que tem o patrocínio da Natura Musical com o financiamento através do Procultura, da Lei de Incentivo à Cultura aqui do Rio Grande do Sul. É um projeto em 3 partes. A primeira parte é essa com as aulas, né? A segunda parte é a parte onde os alunos, digamos assim, vão para a prática, né? Vai ser produzido 5 clipes e 5 singles, né? Com as bandas também escolhidas. E a terceira parte é uma conferência aberta, com os showcases e tudo mais. Mas esse projeto vai se estender até dezembro, né? E foram selecionados 15 agentes culturais que estão participando das aulas e 5 bandas que estão participando das aulas, que vão gerar os conteúdos artísticos, no caso, as músicas. Esse primeiro módulo de produção de eventos, então, contou aqui com a Ali, com o Bruno e com a Ana, e para nós está sendo uma coisa super nova também, um projeto super empolgante, né, cuja a gente desenvolveu ano passado e está podendo adaptar ele para ocorrer já no meio dessa situação de pandemia, né? Algumas pequenas modificações foram feitas para que ele já tinha sido pensado para o digital, mas algumas pequenas modificações, né, também foram feitas para ele ser adaptado integralmente para o digital, e a gente está podendo realizar agora ele nesse momento da pandemia, né? O que é também um grande respiro que a gente está tendo para poder gerar conteúdo e gerar novos produtos artísticos, né? Novas músicas, novos singles, e gerar conhecimento, que é o principal desse projeto, né? Gerar, capacitar agentes culturais para que a gente possa ter mais mão de obra qualificada no mercado. Então, vamos começar com a Aninha, que está falando lá de Natal. Ela deu a sua parte, né, nesse primeiro módulo de produção de eventos. E, primeiramente, queria as impressões sobre o projeto, sobre como foi essa interação, né, com o pessoal que estava na sala, né, de Zoom, e como fluiu tudo isso. Ana. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu estava muito ansiosa porque é diferente, né? A gente sempre faz palestra, né? Faz um workshop com as pessoas ali em loco. Eu acho que fica uma coisa mais, para mim, pelo menos, ficava uma coisa mais tranquila. Foi a primeira vez que eu fiz realmente assim uma oficina, né? Uma coisa de formação
pela internet, uma coisa que tinha um conteúdo, né? Que não era só eu falando a minha experiência, era uma coisa de passar um conteúdo mesmo. E eu assisti, porque a Alessandra ela veio primeiro, né? Ela deu bem uma geralzona, ela deu 2 aulas super completas, assim, eu assisti um pedaço, achei incrível. E aí eu disse, tá, já que esse papel de dar uma coisa mais de abranger tudo, né? De dar uma geral em toda essa parte, eu vou mais por uma parte, sei lá, filosófica da coisa, mais. E aí eu entrei nessa parte de que um produtor cultural quer fazer, do porquê que ele quer fazer, de como ele quer lidar com a equipe, com o público, que tipo de artista ele quer trazer, por quê, né? Eu fui mais por uma parte mais, vamos dizer assim, astral, e aí eu tenho, como a gente aqui do Sol faz uma gama de projetos bem diferentes uns dos outros, mas eu foquei mais no do Sol Festival, porque é um projeto maior e que tem mais coisas acontecendo, né? Mas sempre eu linkei com outros projetos da gente também. E aí o Bruno que veio depois e veio dar também uma coisa bem dos grandes eventos, da coisa do financiamento. Então eu acho assim que, para mim, como uma pessoa que foi formada pelo agir, né? Pela ação, eu nunca tive assim uma escola, uma faculdade, nem oficinas, nem workshops, nem nada disso, né? Foi mesmo errando e aprendendo. Então eu fiquei assim com muita inveja, sabe? Sério, porque eu fico pensando o quão a gente pode evitar, o quão eu poderia ter evitado erros ou ter tido outras possibilidades que eu nem cogitei quando eu comecei. E aí eu achei massa isso e me senti honrada de estar podendo participar de um processo tão interessante como é formar pessoas ou então trocar experiências, porque na verdade a gente não está formando, a gente está trocando experiências, porque as pessoas também têm as experiências delas que também interagem com a gente e muda algumas coisas, né? Então teve coisas, a turma foi muito interativa, muito legal falando e perguntando e colocando como eles reagiram, ou então como eles tentaram resolver aquela coisa ou outra. Então, isso também é muito massa, sabe? Eu achei super rico. Eu achei que eu não ia ter capacidade de completar as 4 horas, né? Que eu falei 4 horas. E quando eu vi, o tempo foi pouco. Assim, apesar do nicho, eu tinha já delimitado um nicho ali de conteúdo. Mesmo assim, eu não sei se eu sou a louca que falo pelos cotovelos, mas assim, teve uma hora que eu disse, ih, acabou. Então tá, gente, acabou e agora é com os outros e tal. Então, eu achei muito legal, fiquei muito feliz pelo convite, assim, me achei aquela coisa, fiquei honrada, porque é uma responsabilidade grande, né? Você ser uma mentora, que eu nem gosto desses nomes de mentoria, eu sou meio avessa a isso, mas muito obrigada, até porque eu sou do Rio Grande do Norte, eu estou muito longe do Rio Grande do Sul, as realidades são diferentes, né, dos projetos, apesar da essência a mesma, mas tem características muito específicas das regiões que funcionam, então eu fiquei muito feliz e, assim, me empoderou para continuar fazendo. Semana que vem eu faço outra com o povo daqui do Ceará, e eu estava muito ansiosa, e agora eu já estou mais tranquila. Lá é gestão de carreira, é um pouco diferente, mas assim, muito obrigada, gente. Eu adorei, obrigada a todo mundo que participou também e que trocou essa ideia comigo, foi massa. Maravilhoso. Maravilhoso depoimento, nos dá um gás também para saber que é um circuito de 2 mãos, né, entre vai e vem, né, porque nosso corpo docente que a gente formou é um corpo docente também bastante diverso e não necessariamente baseado em diplomas, como tu mesmo falou, né, muita gente com conhecimento adquirido, né, eu sou um que tenho só conhecimento adquirido, eu não tenho curso superior nenhum completo, né, eu parei a faculdade de administração no 6º semestre, no ano em que o nosso disco da No Rest, o primeiro disco chamado Sick Society, foi prensado, né? Quando ele saiu assim, prensou e a gente botou a mão nas 1000 cópias que a gente tinha prensado, foi para o espaço minha faculdade, e a gente pegou aquele Gol 1000 e saiu com Gol 1000 com reboque Brasil afora, né? Marcando show nas cidades, chegamos até aí. Chegamos até Natal, foi quando a gente conheceu o FOC em 98, e daí já em 99 a gente executou, né, shows com muitas bandas que a gente conheceu na estrada, né, Dead Fish,
Jason, Resist Exato. Control, enfim, uma série de bandas. Tudo conhecimento adquirido, né? E é muito importante também isso, né? Essa função. A Ana faz o Do Sol, que é um festival de 20 anos tem o Do Sol já? Não, o do Sol, ele oficialmente ele tem 17 edições, mas o do Sol Combo, esse está completando 20 anos. Isso. O Do Sol Combo é o Do Sol, é um combo mesmo, né? Porque aí vai É, todos os canais digitais, é um bar, é um espaço, é um centro cultural, é uma gravadora, é é um um selo, estúdio. é um multi, Exato. né? É uma É. incubadora, né? Vocês têm projetos lindíssimos de incubadora, né? E a cena de Natal, na minha opinião, ela tem crescido muito e cresce cada vez mais, muito devido a vocês, né? Se vocês não tivessem aí, talvez a cena de Natal ela estaria mais lenta do que ela está, né? Hoje em dia, os artistas de Natal estão povoando, além dos festivais, eles povoam, assim, os grandes eventos mesmo, né? Nesse, por exemplo, agora, né, no Festival do Conhecimento da Ivana, estava lá, Potiguara, Luísa, enfim, né, aqui nós não tinha ninguém no Rio Grande do Sul, e vocês estavam lá emplacando vários artistas de Natal. Então a inveja é recíproca, eu que tenho essa inveja aí dessa cena maravilhosa, e o projeto do Obrigada. RS Music Lab, ele quer também fazer esse caminho inverso, né, também buscar essas inspirações, né, aí do Rio Grande do Norte, para que a gente possa também alavancar essa música nova que a gente selecionou aqui, né, dos artistas novos, né, que a gente pegou para alavancar, mostrar o caminho, né, e qualificar aqui. Muito legal a Zé, participação que tu teve inclusive, na história toda. obrigada. Inclusive, eu ouvi vários artistas, assim, porque a gente tinha a lista, né? E eu dei clique em vários artistas, e tem muitos artistas do rap, foi os que eu pesquei mais, muito legais. Tem uma menina muito legal, não lembro o nome dela. Achei muito foda ela, assim. Tem outro cara também, então, assim, que é uma música até que a gente nem conhece tanto, o rap do Rio Grande do Sul, né? A gente tem a música do Rio Grande do Sul, que é aquele rock gaúcho que a gente conhece e tal, mas tem muita coisa acontecendo, então muito legal, assim. Isso foi ótimo para mim também. Tentamos virar essa chavinha aí também porque o rock ele já foi bastante já difundido aqui e continua sendo, né? Mas é legal dar essa virada de chavinha nesse momento também, né? Também pegando um pouquinho da linha curatorial do Morro Stock dos últimos anos e transformando isso para dentro do Lab e vamos ver o resultado disso. Se depender só dessa primeira semana aí já está sendo um resultado muito positivo. Queria ouvir o Bruno, né? Que também deu uma aula bacana, né? Focou mais na parte do crowdfunding, dos financiamentos coletivos, né? Trabalha direto com o Apoia-se, né? Que é uma plataforma que vem também fazendo um trabalho nessa área bastante interessante. Queria as impressões aí, Bruno, dessas tuas 4 horas de aula, que assim como a Ana, né? E a Ali deu 8 horas de aula, depois a gente vai falar um pouquinho com a Ali, ali a maratonista da rodada foi a Ali, mas queria ouvir agora o Bruno também dessas impressões aí, desse primeiro módulo que a gente fez no RS Music Lab. Massa, boa tarde. Valeu, Paulo, valeu, galera. Olha, eu queria dar um Ctrl+C, Ctrl+V na fala da Ana, porque, assim, eu me senti de uma forma muito parecida também. A minha experiência foi muito de campo, de terreno, de vamos botar a cara né, na produção e aprender a fazer as coisas, assim. Então, para mim, eu também não tenho faculdades, e tá tudo certo, sabe? Tipo, hoje sou um cara independente, vivo do meu trabalho também, e tá tudo certo, eu acho que faz parte, a experiência da vida também nos enriquece, às vezes, muito mais do que a coisa teórica. Então, como a Ana falou, tudo que a gente passou para essa galera vai se transformar, vai se transmutar, né? Alguns pescam umas coisas, outros outras. Então, assim, eu me senti assim, dou um Ctrl+C mesmo, Ctrl+V, porque, assim, tem muito a ver com o que a Ana falou, mas o RS Music Lab, eu já ouvia falar dele desde o ano passado, né? Talvez até mais, porque eu lembro que rodou um pouco essa história do projeto, né? Tentando se captar. E aí, quando o ano passado o Todd me falou, cara, vai rolar o RS Music Lab, eu fiquei muito feliz, assim, porque realmente o que tá faltando pra gente aqui no Sul é esse tipo de evento. É um do Sol da vida, um festival que se mantenha por muitos anos, falando de cena independente, né? Porque senão não tem como a gente ficar conhecido, os músicos saírem daqui também, né? Sem estrutura nenhuma. Então, um festival local também seria muito legal a gente ter aqui. Então, eu fico, assim, muito feliz realmente pelo evento, tá? Honrado de ter sido convidado.
porque eu também não sou mentor, não sabe? Quando o Todd me falou, cara, vem aí dar uma mentoria, então eu falei, cara, vou lá, vou falar minha experiência, né? Só que eu fiquei tão nervoso com a parada, tipo assim, mano, agora eu vou ter que dar uma aula pra essa galera, o que eu vou falar, entendeu? Não adianta eu ficar só falando a minha experiência ali, vai ser uma coisa meio chata também, sabe? Então eu pensei, bom, já que o negócio é sério mesmo, vamos sentar e vamos rabiscar, né? E aí comecei a pensar em como eu vou passar conteúdo para essa galera também, porque eu fiquei com uma parte um pouco entre financiamento, a parte que dói, né, na alma do ser humano, de grana mesmo, e falar um pouco da parte de eventos que tem grana, que eu participei em eventos internacionais, grandes eventos que eu fiz gestão e tal. E aí eu consegui dividir bem o conteúdo, assim, eu pensei, bom, vou fazer uma guia para mim, e acabei criando uma apresentação, assim, bem interativa, que a galera depois recebeu com links, com muitas ideias, e separei um pouquinho, né, as aulas, em falar primeiro de financiamento, primeiro de grana, e depois sobre grandes eventos. E foi interessante, porque eu, por um lado, estava pensando, nossa, dividir o conteúdo, né, em 4 horas, pensei a mesma coisa que a Ana, cara, 4 horas, o que eu vou dizer para essa galera em 4 horas, entendeu? Eu pensei, vou me terminar na primeira hora. E quando eu terminei, quando chegou no intervalo, faltava só 1 hora para terminar, onde ainda tinha, sei lá, mais da metade para falar. Foi realmente, assim, desafiante, né, para mim, como, sei lá, alguém que nunca fez isso, trazer uma experiência como essa. Então, me preparei tanto para fazer que eu acho que, assim, eu gostei da coisa, sabe? E acho que foi bacana, acho que o retorno da galera é o que mais se reflete com isso, né? Eu pedi um feedback e recebi alguns retornos aqui bem legais, que dá um estímulo, né, para a gente continuar e, de certa forma, pensar que, bom, a gente tem algo para contribuir também com a cena nos nossos pares, né? E é o que eu falei um pouco naquelas aspas que eu trouxe para o evento, que é esse momento de pandemia, especialmente, né? A gente está vendo o quanto a gente ficou se dando cabeçada, e tipo, pô, preciso trazer o cara lá de São Paulo de avião para vir falar aqui para a galera poder ter algum conhecimento, e ficava nessa onda. Então, assim, qualquer evento não saía, porque a gente ficava, né, focado nisso, assim, tipo, mano, ou vem parte, enfim, o que não podia vir. Eu, inclusive, fiz ano passado um evento meio híbrido, assim, e fiquei pensando nessa possibilidade. Tinha pouca gente na sala, mas eu fiz uma aula com o Jacques Figuerat, que ele estava em São Paulo, eu falei, cara, não tem como te trazer para cá, velho, né, topa fazer online, topou e tal. Então, assim, eu tô vendo que isso é um ganho que nós vamos ter como cena em se estruturar e coletivamente em discutir a cena, bem ou mal, infelizmente, estamos com um certo tempo, né, assim, quem tá mais parado, assim, então o negócio como a gente pode fazer daqui para frente? O que vai ser o pós-pandemia, né? Então, eu gostei muito, assim, eu queria agradecer demais, assim, Zé, porque, e a Lê, e a Ana, pela confiança também de tipo, pô, vamos dar aí uma possibilidade para que nem é mentor falar sobre mentoria, né? Tipo assim, então foi bem legal mesmo, assim. Para mim, especificamente, eu fiquei muito feliz mesmo. E quero tocar também, daqui a pouco, novas mentorias aí, novos papos. Tô super aberto, gente. Total, interessante, né? Porque essa situação que a gente acaba vivendo, né, de isolamento social, nos proporcionou uma série de coisas, né? Novas experiências, a coragem de peitar uma parada que talvez pensa assim, não, mas será que vai dar, será que não vai dar? E acaba não só dando, como te fala, não, isso mesmo, é possível. E os eventos híbridos do futuro, né? Porque uma coisa é tu tá bem calçado de grana e falar, não, todo mundo vai vir presencial, vamos baixar as passagens aéreas para todo mundo, a estadia, alimentação, o translado e tal. Mas se tu tiver um pouquinho mais apertado, tu não precisa deixar de fazer, e também pode fazer com parte das pessoas vir, parte das pessoas botar num telão e fazer híbrido. O pessoal já vai estar mais acostumado com isso, porque toda essa pandemia já nos mostrou o caminho e todo mundo praticamente já é habitué dessas ferramentas, do Zoom, das transmissões ao vivo, disso e daquilo. Tem gente que já está morando dentro da casa do Zoom, né? Já está vivendo lá dentro, já toma café lá. Tem gente no Twitch que acorda e já liga a TV ali, já transmite a vida toda, grava disco ao vivo, que nem o D2, né? Então, a pessoa já se habituou, e eu acho que isso aí vira uma tendência também aos eventos híbridos, como solução financeira também para algumas possibilidades que a gente possa vir a ter ali, principalmente na parte de teoria, bate-papo e tudo mais, né? E aqui nós temos uma outra pessoa que também não tem uma formação acadêmica
de diploma, assim, mas que também acredito que tinha todas essas dúvidas, será que vai dar, como é que vai ser e tal, e com o agravante que teria 8 horas para dar de aula, né, Alessandra Rodrigues saiu muito bem, eu acompanhei as aulas e, Ali, eu queria muito esse teu relato aí, porque tu é um case, assim, que a gente estava, assim, né, focado, porque além de tudo, a gente é o primeiro módulo, né, a abertura do negócio, né, o primeiro fluxo, o primeiro contato com os alunos, né, e também não é assim, não era, né, agora eu digo não era o teu métier, mas eu acho que isso pode vir a ser o teu métier, né, porque tu mandou muito bem, eu queria as impressões tuas aí sobre esse processo. Oi, gente, boa tarde. Bom, primeiro concordo com tudo que a Ana e o Bruno falaram antes. A gente conversou bastante, nós três, inclusive, né, durante essa pré-aula, para a gente pensar esse módulo todo, como que a gente ia fazer, como que a gente ia se dividir, né? E para mim, sim, também não tenho nenhuma formação, assim, acadêmica na área, fiz só a faculdade de jornalismo até um período também, tranquei e me joguei, assim, de braços abertos na produção, assim, e bem aqui como a Ana e o Bruno falaram, eu aprendi fazendo, e a gente vê como é tipo um canivete suíço, porque a gente vai precisando aprender coisas ao longo do caminho, né, que agregam no nosso trabalho, que fazem com que a gente trabalhe mais tranquilamente, mas é uma profissão de desafios, a gente está sempre se atualizando e sempre aprendendo coisas novas, assim, eu aprendi coisas, por exemplo, visões da Ana que ela trouxe, visões que o Bruno trouxe também agregaram coisas para mim que me fizeram refletir sobre várias coisas, um outro olhar, né, tipo, olha que interessante olhar que o Bruno tem dessa parte, que a Ana tem, então, para mim também, como experiência, além de dar aula, assim, vamos dizer, entre aspas, também nunca dei, ao contrário da Ana e do Bruno, que ainda acho que já deram palestras e coisa, eu nunca fiz essa parte, então eu saí completamente da zona de conforto, vamos assim dizer, né? E realmente foi um desafio pensar 8 horas de conteúdo, né? Assim como a Ana e o Bruno preocupada com as 4, eu pensei, nossa, tenho 8 horas ainda vou fazer a abertura desse módulo ainda, como que vamos fazer? Mas, para mim, foi uma experiência ótima, maravilhosa, a gente teve muitas trocas interessantes com a galera interagiu bastante durante esses 4 dias aí, interagiram bastante com a gente, o que nos fez também dar um direcionamento melhor, né, para o conteúdo que a gente estava dando, e fiquei muito feliz com isso, foi realmente uma experiência que me abriu horizontes também, né, de coisas que eu posso fazer daqui para frente também, então foi muito massa, assim, adorei as trocas, tanto com a Ana e com o Bruno, a gente se conhecia um pouquinho, a gente passou a se conhecer um pouco melhor também, a gente teve muitas trocas interessantes, e com a galera que estava assistindo a aula, que a troca foi maravilhosa, assim, foi super dinâmico, assim, foi realmente uma experiência enriquecedora, né, a gente falou muito durante as aulas também, nesse tempo de pandemia que a gente está, o trabalho coletivo, né, como a gente fortaleceu o coletivo, né, e ampliar cada vez mais essa nossa rede de contatos, né, então foi uma experiência muito, muito boa. Bacana. E eu sei que tem alguns alunos, algumas alunas, algumas alunas aí vendo, né, o programa. Quem quiser dar uma comentada aí sobre como foi, né, para o Cabelo dar um highlights ali nos comentários, seria bacana, né, e queria ressaltar aqui, né, principalmente a importância, né, da faculdade da vida, Rafael Braz, é pior que é isso mesmo, a faculdade sem muros, né, aquela faculdade que te deixa, né, te põe mais em contato organicamente com o corpo docente, te dá as experiências atrelado ao conteúdo adquirido, né, que é bacana também, né, compartilhar o conteúdo adquirido, porque muito do que a gente sabe, né, a gente aprendeu
fazendo, e como a Ana falou ali, se a gente tivesse lá atrás alguns outros mentores também que nos dessem esse caminho, talvez o caminho do acerta e do erra ia ser muito mais do acerta do que aprender nos erros, né? Porque a gente comete ali vários erros de produção, né? Até se alguém tiver aí algum erro de produção, assim, que cometeu lá no passado, que aprendeu tomando na cabeça, eu gostaria de ouvir, né? Mas se alguém tem algum exemplo desses aí para dar, eu vou tentar lembrar aqui de algum muito marcante, né? Mas agradecer a Natura, né, que proporcionou isso aí através da Natura Musical, né, desse fomento à cultura, desse programa de cultura imenso que tem na marca, né, que não só proporciona projetos como esse, mas muitos outros Brasil afora, né, e a nova música brasileira também vem muito calcada, né, nesse apoio, né, então, além do agradecimento da RS Music Lab aqui para a Natura, vai um agradecimento geral de toda a classe cultural, né, e esperamos que mais marcas se mirem nesse exemplo, né, para a gente transformar a diversidade da música, porque não adianta só investir em cultura, que a gente tem ali estadual, né, que ainda para os projetos alternativos, como o Morro Stock e muitos outros, que são aprovados com louvor pelo Conselho, né, aprovam e recomendam o projeto, e muitas vezes ele não consegue a captação, porque que as empresas que fomentam cultura, elas já têm um viés muito enraizado numa coisa muito, muito, muito comercial e muito, muito não diversa, né? Feiras de agronegócio, que aqui no Rio Grande do Sul tem bastante, né? A feira do feijão, a do milho, do moranguinho, do aipim, do não sei do que, da cachaça, de várias feiras de cidades que acabam sendo feiras de agronegócio, né, e ali acaba indo uma maior parte do investimento das empresas vão para ali, e elas esquecem, assim, que a porta da diversidade, a porta do alternativo, essa busca pela sustentabilidade e tal, também passa muito mais pelos projetos alternativos de cultura do que propriamente nesses grandes negócios de feiras. Hoje o mercado vem mudando, esse público vem mudando, e não é à toa, né, que nós temos esse exemplo aí, que no Dia dos Pais, ali naquela campanha da Natura, disparou a venda de ações lá no pregão em São Paulo, das ações da Natura, devido a uma campanha que embasou na diversidade. Então, não é aquele papo de é muito cumbaiá, é muito paz e amor, não sei o que, não, porque esse mercado vem crescendo cada vez mais. O agronegócio, não é o agronegócio, né, é a agricultura alternativa, né, é os espaços as redes, os coletivos, as ecovilas, as hortas urbanas, né, a agroecologia, né. Não sei se te compartilha dessa visão também, Ana, e o que teria a dizer? Eu ia dizer só que eu compartilho dessa dificuldade que você falou aí da coisa das empresas. Por exemplo, do Sol, 90% dos patrocínios que a gente tem é de editais nacionais. A gente dificilmente capta qualquer coisa localmente, porque as empresas locais, os marketings locais, normalmente eles estão direcionados a esse tipo de projeto também aqui. Como aqui você disse que tem a festa do moranguinho, aqui a gente tem, sei lá, a festa do boi, a gente tem o show de forró no São João, de não sei quem, tem o carnaval com a banda de axé. Então, assim, a gente, normalmente, 90% dos patrocínios são de editais nacionais, então realmente é difícil. E a gente tenta também mostrar, mas a gente tem uma repercussão e um nome até... localmente a gente tem uma repercussão muito grande nos órgãos públicos, vamos dizer assim, no público, nos artistas, mas é difícil nas empresas, vamos dizer assim, particulares, né? E a gente tem muito mais força e muito mais nome e repercussão fora daqui, nesse sentido. Porque existe uma visão mais macro das grandes empresas, né? Elas já visualizam isso que você está falando aí, de que a coisa diversa, eclética, é o novo mundo, né? A gente vai progredir para isso, o povo querendo ou não, é o que vai acontecer. Então, isso rola demais.
A gente sente muito isso. Eu acho que está melhorando, sinceramente. Eu já consigo ter um patrocinador local que entenda um projeto meu, ou então que diga, você não tem um projeto que tenha mais a ver com a gente? E a gente, às vezes, tem um leque de projetos bem interessantes que tem. Eu tenho até um projeto infantil, inclusive, de artes integradas para crianças, para começar de cedo, né? Para já formar esse povo de cedo. Mas é isso mesmo, assim. Acho que o Bruno, que falou, inclusive, mais sobre isso, pode até complementar melhor. Pois então, Ana, eu ia falar exatamente isso. Paulo, eu trouxe exatamente esse caso da Natura, viu? Para quando falei de captação, de lei de incentivo, que realmente é o que vai fazer diferença em termos de diversidade de projeto, né? De pensar em marketings que estão muito mais voltados para uma coisa coletiva, mais verdade, mais transparência, né? Então, assim, esse tipo de projeto como a Natura faz, né? Que faz uma curadoria diversa com mais pessoas que estão avaliando o projeto, né, pessoas que estão ligadas ao mercado, principalmente, né, o que faz toda a diferença na hora de escolher um projeto, diferente de um marketing que está lá fechado, pensando em venda, em outras coisas, né, em resultado de comercial, como tu trouxe. Então, o que eu vejo de diferença, viu, Ana, em termos de aqui do Rio Grande do Sul com o Rio Grande do Norte, né, como tu trouxe, aí o investimento está, pelo menos, ligado à cultura, né, porque aqui o agronegócio já recebe toda uma série de investimentos e isenções, né? E, além disso, usa a lei cultural para fazer as feiras. Esse é o grande problema, né? Eles se usam de dinheiro. Então, isso é um combate que a Secretaria da Cultura aqui tem feito conforme consegue, mas vai muito do governador, da linha do governador. Só que a gente é um estado que está totalmente voltado à agricultura, né? Então, é muito complexo esse jogo, né? Então, a nossa briga é toda essa, né? E aí, vamos falar de ecologia. Gente, não tem como não falar mais disso em evento, não tem mais como não falar sobre isso na nossa vida. E aquilo que a gente trouxe no início, de começar a trazer saberes usando a tecnologia, a gente também está encurtando um pouco essa nossa cauda do carbono, né? Então, assim, deixando de trazer tantas pessoas de avião e tal, né? Fala também sobre a ecologia, mas, gente, não tem mais como dissociar, né, uma coisa da outra, né? Total. A gente vem batendo nessa tecla desde o início, na realidade, né, quando surgiu o Morro Stock, a gente vem batendo nessa tecla da sustentabilidade. Na segunda edição, a gente já introduziu o bambu, e quando a gente introduziu o bambu no festival, nunca mais deixamos de fazer. Hoje em dia, a gente tem uns banheiros ecológicos, mictórios ecológicos masculino e feminino, né, que não usam água nem nada, assim. É uma tecnologia que a gente veio desenvolvendo com a cor do tempo, e conseguiu extinguir os banheiros químicos que a gente contratava. Isso já foi uma vitória, né? De certa forma, a gente tem muito mais ainda que evoluir, né? Mas é nesses pequenos desenvolvimentos de tecnologia que a gente vê a diferença que a gente faz, né? E aí o parâmetro é diferente, né? A gente não quer o monopólio dos patrocínios, a gente quer um pouco, o suficiente para a gente poder tocar o nosso negócio e viver feliz, de boa, na nossa humildade, e ainda poder ajudar outras pessoas. A gente não quer ter mansões, uma casa na praia, uma casa na montanha, uma casa não sei aonde, carros do ano, todo ano, os melhores iPhones, essas coisas. A gente não quer esse tipo de acúmulo. O acúmulo que a gente tem é um acúmulo de conhecimento que a gente possa estar compartilhando com as pessoas, né? Então, eu acho que é esse o monopólio que a gente tem que lutar para quebrar, né? Porque não adianta, por exemplo, a Gerdau, ou o Zafari, ou a Tramontina, que são grandes empresas aqui do Rio Grande do Sul, centralizar todo o patrocínio deles numa única empresa de cultura, que é a Opus, por exemplo, né? Não adianta fazer isso, e a Opus tem muitos CNPJs, e nem sei o quanto, né, o quanto isso é interessante hoje em dia, já foi lá no passado, né? Mas às vezes, então, se não, será que 80% ali e 20% em outro lugar já não seria uma coisa legal, né? Porque
a gente também trabalha pela marca, né? A gente também faz acontecer, e até um outro viés também, que pode ser muito interessante. Essa é uma discussão que tem que ser colocada, né? Aqui, né? E o Lab também é um laboratório também para esse tipo de coisa, assim como o caso do próprio Banrisul, né? Que o Banco do Rio Grande, né? O banco de todos os gaúchos, né? Esse é o slogan do Banrisul. E daí o Banrisul todos os anos apoia, né? Via LIC, né? As feiras das cidades de agronegócio, as feiras, né, de comemoração de cidades, disso, daquilo, né? E tudo bem, beleza, né? Esse ano as feiras nem aconteceram, nem podem acontecer essas feiras, nenhuma festa de cidade vai acontecer. E em vez do banco usar, né, esse recurso que não vai ser empregado nessas feiras e tal, para abrir uma linha de editais, ajudar a vir acolher o setor cultural como um todo, ele fez um edital que os critérios de avaliação são meio bizarros, assim, né? Não é emergencial para quem precisa, seria emergencial para quem já tem, né? E no momento que houve a crítica sobre isso, eles pegaram e se encerraram no seu departamento de marketing e falaram que eliminaram o edital, não vamos mais lançar nada e não vamos mais fazer nada. Parece aquela criança dona da bola, ai, não quer jogar comigo, me dá a bola que eu vou guardar para mim aqui. Não vieram para o debate, né? Isso não é um papel de um banco público. A gente devia discutir mais isso, porque o banco tem potencial para vir de acolhimento ao setor, né? E era isso que a gente esperaria de um banco para todos os gaúchos e gaúchas. Mas, né, isso são coisas que a gente vai aprendendo, vai debatendo e também vai se preparando para não depender disso e tentar fazer os projetos independentes e puxando esse público. Por isso que cada vez mais, né, se não pandemia, e essa é a minha questão que eu queria trazer, né, para vocês, vai vir uma recessão aí na frente, pós-pandêmica, isso não tem nem sombra de dúvidas. E cada pessoa que vai consumir a cultura, ela tem que saber onde é que está colocando seu dinheiro, né? E aonde que vai investir o seu dinheiro, porque esse investimento pode estar dando sustentabilidade para projetos legais ou simplesmente perpetuando tudo isso que a gente já está falando aqui, né? Então, como na impressão de você seria esse relacionamento pós-pandêmico, né? Com questão de eventos, principalmente que nós temos, assim, esses eventos calcados muito mais na sustentabilidade à base de bilheteria, de praça de alimentação, ou com pequenos patrocínios e tal, para o público, né, poder investir esse dinheiro aí com o foco de estar investindo esse dinheiro num projeto que está dando retorno social também, não simplesmente desculpe, mas vou ter que citar, né, um drive-in de grandes produtoras aí que vai lá e enfia um monte de carro dentro do lugar e todo mundo acha bárbaro que tu tá voltando ao palco para se apresentar. Eu gostaria, por favor, do comentário de você sobre isso. Eu vou comentar então primeiro. É isso, Paulo, assim, os tempos mudaram e não serão mais os mesmos, né? Não seremos mais os mesmos depois disso tudo, né? Mas é uma época para refletir, assim, eu tenho refletido demais, assim, agora estando dentro do financiamento coletivo, vejo realidades diferentes, eu já tive uma plataforma e já via a coisa acontecendo devagarinho, né, e fiz ano passado, por exemplo, um festival também totalmente voltado à sustentabilidade dele em cima da bilheteria, né, de um bom projeto, uma boa curadoria, e alguns parceiros locais, né? Então, assim, rolou, funcionou muito bem. Acho que foi uma coisa que eu falei um pouco no curso, da gente hackear o sistema mesmo, pensar em fazer eventos que começam sendo sustentáveis, né? Eles se autogerem, eles não dependem de uma marca, porque a visão antes da pandemia dos festivais era muito isso, assim, a primeira edição era o mais difícil, ficava 3 anos ali tentando conseguir um patrocinador. Aí conseguia um patrocinador, o evento saía. O próximo ano, aquele Deus nos acuda, né? Então, assim, eu acho que para todos os casos, pensar sempre nos objetivos que a gente quer trazer para nossa comunidade, né? Quais são os objetivos que eu tenho com o meu festival, né? Além de proporcionar entretenimento só, né? Trazer artistas novos, enfim. Qual é o objetivo? Qual é o meu objetivo de vida, né? Então, isso vai começar a ficar cada vez mais transparente, porque não tem mais como fugir disso. A nossa vida está pública, a nossa vida está na rede, né? Hoje não adianta eu querer dizer que eu sou bonzinho aqui na frente de vocês na câmera, rapidinho alguém vai descobrir alguma coisa que aconteceu, que sabe, que rolou,
Então, a gente está na era da transparência mesmo, não tem para onde fugir. Então, eu vejo assim que o principal é ter um objetivo claro, né, de um festival, seja ele de entretenimento, mas assim, não tem mais como tu não dizer, por exemplo, se teu evento, né, como aconteceu um pouco com o SW naquela última edição, né, é um evento sustentável e tal, cara, os caras, né, acabaram a praia toda suja, um horror, sabe, não tem como tu te manter com um discurso se na prática tu não faz aquilo, entendeu? Então eu vejo que vai ser por aí, e nessa recessão, nada melhor do que agora a gente começar a querer pensar em nicho, em comunidades, em autossustentabilidade. Para mim é o caminho, assim. As marcas, tudo que está acontecendo, né, tipo assim, o neoliberalismo trouxe todo esse olhar maravilhoso de não, agora é livre concorrência, né, o mercado se autorregula, e tá aí as agências, as empresas de avião quebrando e pedindo grana para o Estado, banco quebrando e pedindo grana para o Estado, e aí? Sabe? Cadê o maravilhoso mercado que ia nos salvar, né? Não salva, né? Porque não é sustentável. Ele não é sustentável. Acumular dinheiro não é sustentável, né? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Rudolf Steiner, que ele criou essa pedagogia Waldorf, que meus filhos estão inseridos, né? Do pouco que eu consegui ler, uma coisa que me chama muita atenção é o que ele fala muito dessa questão do acúmulo de dinheiro, né? O que eu preciso para viver? Eu, Bruno, preciso para viver. Pode ser, talvez, um pouco mais de luxo, eu quero ter um pouco mais de conforto, mas essa visão do o quanto mais eu tiver, melhor, isso não existe, cara, isso é uma ilusão, velho. Né? Como é que uma pessoa pode viver com R$1 bilhão e dormir tranquila? Para mim é uma coisa que já não fecha mais, sabe, com a realidade do mundo hoje. Então, é óbvio que eu não estou aqui para julgar ninguém, e acho que o mundo, ele tá para a gente começar né, esse momento de pandemia, tá muito para a gente se questionar, mas é isso, gente, a gente precisa que o dinheiro flua, o dinheiro é o sangue do mundo, né, ele precisa fluir para onde ele é necessário. Quando ele estanca num lugar, a gente pode chamar ele de câncer, né, e aí a gente tem vários na nossa volta, né, vários bancos, vários mega empresários, enfim, que não retornam nada para a sociedade, né, então eu tenho essa mentalidade, tento trazer isso em tudo que eu faço, e acho que é um caminho, sabe, das pessoas começarem a pensar os seus eventos, assim, qual é o objetivo do meu evento? Porque se ele tiver um objetivo claro e ele for verdadeiro, as pessoas vão comprar a ideia, e comprar a ideia não é só a grana, né, é um pouco do que o Morro Stock é, né, que a galera fala, né, pô, vou viver o Morro Stock, né, meu? Como é que tu fala isso de um evento? Eu vou viver o evento, cara, isso é muito louco, sabe, parabéns. É isso. Aninha. Eu ia pegar esse... desculpa, posso falar, Zé? Fala. Eu estava analisando muitas coisas que o Bruno falou, né? Ter transparência, né, no seu público, né? Criar comunidades, né? Estar alinhado mais do que nunca com a narrativa do evento que tu está propondo, né? Então, a gente aqui no Morro, por exemplo, já vem há uns 4, 5 anos trabalhando muito forte nessa fidelização do público e tentar abrir o festival, assim, para que a pessoa se sinta parte daquele evento, né, que ela, de alguma maneira, nos ajuda a construir o festival, né, que a gente criou há 3 anos atrás, né, o Comuna Morro Stock, enfim, que são pessoas que a gente faz um grupo fechado durante aquela edição do festival e nos ajudam a fazer a curadoria de artistas, a nossa curadoria de oficinas, que nos dão ideias do que elas esperam e gostariam de viver. Bem o que tu falou, que a gente fala muito, viver o Morro Stock. A gente realmente se propõe a que a pessoa tenha experiências, né, e que o festival não seja só tu ir ver o show. Você foi lá e viu o show e é isso. A gente tenta realmente proporcionar para a galera, durante esses dias do festival, como a gente falou, a Ana falou do Sol, a diferença do Morro, que as pessoas vivem com a gente, elas moram junto com a gente durante esses dias do festival. Então, concordo que mais do que nunca agora, nesse momento de pandemia e pós-pandemia, mais do que nunca, tem que os eventos serem abertos e transparentes com o seu público. Conversar com o seu público, também entender o que eles querem, o que eles esperam, né, do seu evento, né? Então, e a gente falou um pouquinho disso na aula, inclusive, quando a gente falou dessa parte, só voltando um pouquinho das marcas, né?
do como é importante também a marca que vai patrocinar o teu evento esteja alinhada com a narrativa, né, do seu evento. Que, se a marca está alinhada com a narrativa do teu evento, tu consegue, inclusive, potencializar mais a própria marca, né? Se ela está alinhada com todas as narrativas, né? Mas é isso, quero te ouvir um pouquinho. A Ana saiu aqui, acho que depois ela saiu, volta. acho que eu não sei se ela caiu ou se ela estava com realmente uma apertada no horário. Mas vamos ver se ela voltou. Se ela voltar aqui, ela já pode dar a fala nisso. Aqui a Aninha está voltando. Voltei. Quer falar primeiro, Zé? Não, a já tinha terminado, queria te ouvir. A gente já está em 46 minutos de programa, mais 14, 15 minutinhos e vamos encerrando. Eu vou falar rapidinho sobre isso. Olha, sinceramente, eu acho que essa coisa que as pessoas falam assim, agora a pandemia, agora a gente tem que se preocupar com a comunidade, não sei o quê. Eu me sinto muito tranquila, porque é o que o Do Sol sempre fez há 20 anos. Eu, inclusive, acho, do ponto de vista esotérico da coisa, que esses 20 anos existiram para me preparar, que eu digo eu, meu sócio, a estrutura que a gente tem, para viver esse momento. O Do Sol não é gigante, nunca foi gigante, a gente nunca fez grandes projetos que eu digo para 50 mil pessoas, a gente tem um nicho de trabalho do mercado médio, né? O festival da gente dá entre 3.500 a 5.000 pessoas por dia. É um público, muito incrível para o que a gente quer. Mas, por outro lado, a gente sempre foi tão pé no chão e tão responsável, e tão pensando na coisa, no âmbito maior, que apesar da gente nem ser rico, nem ter grandes coisas, mega blaster, não sei o quê, a gente eu acho, né, que a gente é um dos combos culturais mais sólidos que a gente tem no país. Porque a gente sempre foi muito pé no chão. E essa coisa da responsabilidade, de você sempre estar procurando olhar menos para o próprio umbigo e olhar mais para o geral, para a sua sociedade, para as pessoas que estão em volta, para aquelas pessoas que estão junto com você naquilo, é uma premissa da gente. Quando aconteceu, nos primeiros meses que aconteceu o isolamento, né, a gente conseguiu fazer um projeto que foi o do Sol Sessions, que a gente colocou 37 artistas para trabalhar, para se movimentar. Foram 2 meses de articulação, de movimentação. Todo dia tem um artista potiguar diferente nas nossas redes, fazendo projeto, fazendo coisa, ganhando cachê. Fora isso, a gente ainda articulou uma entrega emergencial para mais de 40 pessoas da nossa equipe, né? Uma ajuda emergencial em grana. A gente conseguiu mais de 130 cestas básicas. A gente nem falou muito sobre isso, porque é uma coisa que a gente faz. É importante, porque se a gente não tiver essas pessoas sãs e salvas e produtivas, não tem sentido eu ter o meu trabalho, entendeu? É como o Bruno falou. Como uma pessoa que tem R$1 bilhão dorme de noite, gente. Porque não tem cabimento isso, não faz a menor diferença. A partir de, sei lá, 1 milhão não faz a menor diferença quanto o dinheiro a mais, entendeu? A pessoa não é um dinheiro que ela não consegue visualizar, pegar, usar. Então, nem as gerações futuras. Então, para que isso, né? Então, a gente é um combo que a gente sempre está voltado para isso. E eu estou muito tranquila, por exemplo, a recessão vai vir para se rear, amiguinho. O povo diz, Ana, tem que guardar dinheiro. Eu digo, não, se eu tenho uma coisa que eu preciso comprar, eu vou comprar agora, porque depois eu não vou conseguir mais comprar. Entendeu? Se eu preciso comprar um equipamento para o futuro, eu tenho que comprar agora, porque não vai dar mais para comprar depois. E eu vou comer carne agora, porque talvez ano que vem eu não consiga. E eu tô sem carne, desculpa, gente, eu não sou vegetariana. Ou comer chocolate, qualquer coisa que seja uma coisa que é cara, né? Vamos dizer assim. E eu estou preparada para regredir no sentido do âmbito. Eu sempre gostei de trabalhar o micro aqui no Do Sol. A gente sempre foi o micro, o pequeno projeto, o projeto que é de formiguinha, de você vai trabalhando. Os projetos grandes, os festivais, eles são catárticos, eles são massa para a gente ver que tem muita gente com a gente naquela vibe, naquela estrutura. Mas a criação do pensamento
crítico, a gente faz no dia a dia, nas pequenas ações, no tete a tete. Então, isso a gente vai continuar fazendo. E eu já sei que financeiramente vai ser cada vez mais difícil, mas eu acho que essa pandemia trouxe um senso de responsabilidade para as pessoas que estava esquecido, sabe? Eu acho que a gente vai poder contar um pouco mais do que já se contava. E eu sempre digo, se a gente conseguir mudar 1%, se 1% nessa loucura que aconteceu, mudar a mentalidade para ser um povo mais pensando no coletivo, no social, no cuidado com o outro, é gente pra caramba. Então já dá para começar a fazer alguma coisa. Exatamente isso aí mesmo. Se a gente conseguir mudar esse pouco e ir crescendo, porque eu acho que a recessão ela vai pegar no momento pós-pandêmico, mas logo ali na frente a gente tem muitas possibilidades de virar o jogo. Esse ano a gente já tem possibilidade de virar o jogo nos municípios, por exemplo, e nas câmaras de vereança de todos os municípios, né? Porque nós precisamos mudar um pouco esse perfil de candidato, aqueles que vão na TV e fazem os mesmos discursos desde que foi criadas diretas já. Desde 88, é aquela fala daquele jeito, eu sou não sei o que, eu falo educação, saúde, por não sei o que, pá. Isso aí isso aí acabou, né, cara? Ele chega de um tipo de perfil, homens héteros, brancos, geralmente, né, nos governando. A gente precisa dar chance para as mulheres governar, para os negros, para as negras, para os indígenas nos governar, né? A gente tem que empoderar. Aí a gente pode experimentar uma mudança realmente significativa. Então, por isso que eu digo, nós temos uma chance agora, né, de um novo mundo, né, porque caiu agora a situação dos velhos discursos, os velhos vícios, agora isso a gente pode deixar para trás e realmente ir para um novo panorama, e em 2022 aí a conversa vai ser outra, né? Eu acho que ali realmente é um marco para a gente ver se a gente quer realmente evoluir, né, para um mundo melhor, um Brasil melhor, mais conectado com a América Latina, mais conectado com a África, mais conectado, menos conectado com esse mundo ultracapitalista, né, e mais voltado para si, para um crescimento, para daí sim se desenvolver e se reconectar com esse mundo capitalista de mercados internacionais, europeus, asiáticos, americanos, norte-americanos, né? Porque a gente tem a nossa sustentabilidade aqui dentro. Se a gente fechar a fronteira do Brasil toda e ninguém mais entra, a gente tem sustentabilidade total para a gente viver. Todos os 250 milhões de brasileiros têm alimentação, tem água, tem sol, tem energia elétrica, sabe? A gente está precarizado já na raiz de quem nos governa, justamente por isso que a gente estava falando, a pessoa que tem 1 bilhão e fala, não, eu quero ter 10, eu quero entrar na Forbes, eu quero ser o cara mais rico do mundo, eu quero não sei o que, sabe? E isso não leva realmente a nada. Bom, é uma longa discussão, é um longo debate, mas eu acho que assim, é fortalecer realmente os eventos de base, a economia local, né, já vem fortalecendo bastante nessa pandemia, os mercadinhos de esquina, a economia local, as entregas de produtos orgânicos, um monte de coisa já vem saindo mais fortalecida de dentro desse rolê, né, e fortalecer o artista local, o artista de base. Esses dias eu vi um depoimento aqui de um produtor desses maiores aqui da cidade, falando que o caminho não era fortalecer o local, porque se o local só porque está aqui perto, por que eu tenho que botar ele? Eu tenho que fazer um cálculo eu tenho que botar na ponta do lápis um cálculo para trazer um artista de fora, de renome, que caiba dentro do protocolo de segurança e que não sei o que, sabe? Então, não adianta querer vir com essa velha lógica de mundo numa outra história. A gente tem que ir para o trabalho de base, a economia local, esse projeto que vocês fizeram aí, dos 32, 35 bandas, que era 2 clipes por banda e mais uma live, né? Os 2 clipes vinham no YouTube do Sol de manhã, e a live às 6 da tarde do artista. Esse projeto maravilhoso, alavancou assim, eu podia ampliar meu conhecimento de artistas novos do Rio Grande do Norte, e também chancelar os que eu já conhecia, assim, muito lindo. A gente tem que fazer algo parecido aqui, Ali, nesse sentido. Eu acho que o Lab, em pequena escala, também é um pouco disso, pelo menos são 5 nomes, que é um clipe e um single já mas esse tipo de projeto é o projeto que a gente tem que alavancar para dar visibilidade e para jogar essas pessoas também para fora do Rio Grande do Sul, assim que possível viajar. A gente tem 5 minutinhos aqui, eu queria uma consideração final, começando com a Ali,
Bruno e depois a Aninha, de 1 minutinho e meio cada uma, e a gente vai para esse final aqui. A gente teria muito mais para falar, mas é o limite do tempo e a gente está ligado e vão vir outras oportunidades. Vai, Ali. Então, fazendo um breve resumo aqui, que a gente falou um pouco do que é um micro, que a gente está tentando fazer, assim, que é o objetivo do RS, né, de começar a ter uma capacitação realmente para agentes aqui do estado, para bandas, possibilitar essa abertura, inclusive, de cabeça, vamos dizer assim, né, ampliar o seu olhar, né, em relação a como é o mercado, porque a gente, são 5 módulos, a gente é uma engrenagem de tantas outras que vão falar sobre o 360 do que como é o mercado realmente, né? Então, eu acho que o RS veio para fortalecer mesmo essa cena. Aqui a criação de rede, que vai ser a última etapa, vai ser ótimo, tanto para os agentes quanto para os artistas, né? Terem a oportunidade, né, de terem conexões com pessoas de outros locais do Brasil também, né, ver como é que se trabalha. A Ana trouxe um pouco, como a gente falou, a Ana vem lá do Rio Grande do Norte, também nos trouxe um pouco de como é ali também. Então, eu acho que, espero que se consiga ir à frente com esse projeto nos próximos anos, porque eu acho que realmente é bem, bem importante para a cadeia produtiva aqui do Rio Grande do Sul. É isso. Dale. Bruno. Muito bom. Bom, gente, eu só tenho a agradecer, assim, para mim foi muito legal. Estou bem curioso, inclusive, para ver o final desse trajeto todo aí, né? O resultado final, assim, ouvir dessa galera também. Espero que a gente consiga voltar a falar, porque, cara, tá sendo, para mim, assim, como eu falei, assim, no início, né? Eu tava esperando o RS Music Lab já há um tempo. Acho que é um evento que precisa não só a questão da gente trazer conhecimentos, né, de fazer coisas práticas também, mas também de ligar o mercado, assim. E eu vejo que esse ano o grande presente que eu tô tendo é a grande conexão que eu tô fazendo com meus pares, assim. Eu nunca tive na minha vida de produção toda tanta conexão como eu estou tendo esse ano. Então, assim, realmente o RS Music Lab trouxe um pouco desse lado também. É possível fazer uma mentoria online, é possível trazer conhecimento online, é possível empoderar os nossos pares, é possível empoderar aquelas pessoas que a gente acredita que estão com uma consciência também parecida, com uma visão de mundo parecida, né? Então, eu só tenho a agradecer e longa vida aí ao RS Music Lab. Gente, faço minhas as palavras de Bruno, concordo completamente, é isso, absolutamente necessário, incrível. Acho que a Marquise, todos vocês aí, eu sou muito fã, vocês sabem disso. A gente está no Rio Grande do Norte, mas o Rio Grande do Sul está nos nossos corações, a gente sempre vai por aí, ama demais todo mundo daí, vocês fazem um trabalho sensacional. Já disse, a Marquise é incrível, esse projeto é sensacional, tanto é que ele foi super bem falado na Natura, estava na curadoria e foi super, sabe, não havia dúvida em relação a ele. Então, parabéns, gente, espero que... Estou ansiosa também para ver, porque agora vai para a parte musical, né? Aí eu já quero saber como é que vai ser isso. Boa sorte para todo mundo, obrigada a todo mundo que participou e tamo junto, estou aí para o que precisar. Dali, agradecer então, né, esse final de primeiro módulo, aulas de Alessandra Rodrigues, Bruno Mello e a Ana Morena, lá de Natal, do Rio Grande do Norte, contribuíram, né, com nossos 15 agentes culturais e com as nossas 5 bandas selecionadas. Agora ainda seguem os módulos, né, o próximo módulo de elaboração de projetos, a gente vai estar no sábado que vem aqui também, nesse mesmo horário, falando com o nosso corpo docente sobre o módulo de elaboração de projetos, outro módulo muito importante. O RS Music Lab continua, né? E a gente agradece a Natura Musical pelo patrocínio e o Procultura Rio Grande do Sul aqui pelo financiamento, né, possível através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. A gente deseja tudo de bom e do melhor para todo mundo que está assistindo aqui, que vai assistir também,
que esse programa fica gravado. A todos o nosso corpo docente, Aninha, esperamos nos ver brevemente, né? Abrafim firme e forte, Associação Brasileira dos Festivais Independentes, Bruno, Frente Ampla pela Música aqui, Rio Grande do Sul, pegada também, um ótimo, né? E a gente está em cima também na finta, né? Acompanhando o desenrolar, né? E tentando contribuir o máximo possível em cada nosso estado, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, da Lei Aldir Blanc também, que é muito importante a pauta também, né? E vale aqui lembrar, né? Todo mundo ficar ligado nisso. Então tá, a gente se despede aqui, valeu mesmo, um beijão para todos e todas e Valeu, todos. gente. Grande valeu, abraço. Um prazerzão. Valeu.